Vamos lá, novidade então no caso Araceli. Eu vou colocar você nessa história, para quem ainda não sabe, é uma menina que foi assassinada há 53 anos. Essa é uma história que teve agora uma reviravolta, um novo capítulo. Tem um homem que foi absolvido por falta de provas e ele foi encontrado decapitado, carbonizado dentro do sítio. Dante de Brito Michelin, 76 anos, um dos acusados e posteriormente absolvido pela justiça. Nesse caso do assassinato da menina Araceli, em 1973. Se você recordar, se você puxar da memória, eu tenho certeza que você já viu, porque na época virou notícia nacional, os veículos de comunicação falaram muito. Não aconteceu aqui em São Paulo, mas aqui na cidade, muita gente comentava nas ruas. Um dos crimes mais emblemáticos de violência contra a criança do país. Virou até nome de lei depois disso. A menina desapareceu, ela saiu da escola, não voltou, não chegou em casa. Dias depois, tadinha, o corpinho foi encontrado numa mata. Tinha sinais de violência, de abuso. Então, doeu muito o coração das pessoas, porque na imprensa era contada a história de uma criancinha que foi violentada sexualmente, foi torturada e depois foi jogada. É o que o exame do corpo mostrou. 3 pessoas foram consideradas suspeitas, 3 poderosos, 3 homens da época que tinham muito dinheiro, tinham muita influência. E aí o que eles faziam? A denúncia contra eles. Eles contratavam pessoas para sequestrar crianças, levavam para o porão de uma casa, ficavam à noite bebendo e judiando, maltratando das crianças. Só que faltou prova. Naquela época nós não tínhamos os exames de DNA de hoje, não tínhamos as câmeras de segurança, não tínhamos celulares com rastreadores com GPS e por falta de provas eles foram absolvidos. Só que o processo, depois que ele foi cancelado, ele foi arquivado. E essa dor nunca se apagou no coração das pessoas. Eles sabiam quem eram os acusados, na cabeça de muito, provavelmente os assassinos, mas que estavam livres. É por isso que para a polícia agora existe uma investigação diferente. Será que o decapitado de 76 anos de agora, ele morreu como vingança pelo crime lá do passado? A reportagem conta para você, põe no ar. Um dos casos mais emblemáticos do país. Sem solução, misterioso, sombrio há décadas. A inocente Araceli Cabreira Crespo, de apenas 8 anos, foi encontrada morta. Na época, a polícia chegou a 3 suspeitos do crime. Um deles era Dante de Brito Michelin. Mas agora, depois de 53 anos, Dante foi encontrado morto numa cena macabra. O ano era 1973. O caso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Dante foi um dos acusados pelo crime. Na época, a justiça cancelou o primeiro julgamento e, no segundo, arquivou o caso. Dante foi encontrado decapitado e carbonizado em um sítio em Meiaípe, em Guarapari, no Espírito Santo. A propriedade foi encontrada assim, destruída. Uma funcionária procurou a polícia depois de não conseguir falar com Dante. Nestas imagens, feitas pela equipe do DHPP de Guarapari, o marido da funcionária guia a polícia até o local de difícil acesso onde ficava a casa. Raquel é a irmã mais nova de Araceli. A saudade e a revolta permanecem até hoje. Seria importante se ele estivesse agora aqui para ver isso. Talvez se sentiria aliviado, né? Ou talvez não, porque, queira ou não traz ela de volta. O caso Araceli repercutiu em todo o Brasil por causa da crueldade dos assassinos e da impunidade. Tem um dia que eu não me lembro da minha irmã. Um dia. O repórter Raul Dias foi até a cidade onde tudo aconteceu. A história do crime que comoveu o país começa nesta rua tranquila de Vitória. Mais exatamente nesta casa modesta, onde Araceli vivia com os pais e o irmão.
Foi daqui que no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, a menina de apenas 8 anos de idade saiu para ir à escola e nunca mais voltou. Antes de sair para a escola, a mãe de Araceli, Lola, escreveu um bilhete para a professora pedindo que a menina fosse liberada um pouco mais cedo. O motivo? O horário do ônibus, que a traria de volta para casa. Só que ao sair, a menina parou em um bar que ficava a poucos minutos da escola. Uma testemunha que trabalhava no bar disse que Araceli perdeu o ônibus ao se distrair brincando com um gato. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Minha mãe ali na cozinha preparando. Eu cheguei e entrei, porque eu achei que a minha irmã já estava lá em casa. Aí a minha mãe olhou assim, cadê a sua irmã? Falei, eu não sei, uai, não veio comer não, mas ela não veio no outro ônibus, ela não chegou. O corpo da menina só foi encontrado 6 dias depois do desaparecimento, numa área de mata fechada. O menino de 15 anos que encontrou Araceli é o Ronaldo, hoje com 67 anos. Calculo que a pessoa que trouxe o cadáver, chegou de cima dessa pedra e jogou aqui embaixo. 3 pessoas foram apontadas como suspeitas pelo crime. Dante de Barros Michelini, o filho dele, Dante de Brito Michelini, e Paulo Elau. Por tudo que eu li da questão da prova, eu entendo que foram eles. Os 3 eram de famílias ricas, poderosas e influentes no Espírito Santo. Tão tradicionais que uma das principais avenidas de Vitória tem o nome Dante Michelini, em homenagem ao avô do então suspeito, que tinha o mesmo nome. Além de desvios das acusações, a investigação virou um labirinto. A polícia ouviu mais de 300 pessoas, o que fez com que o processo passasse de 7.000 páginas e se arrastasse por 7 anos. Nesse tempo, testemunhas fundamentais morreram, algumas em circunstâncias misteriosas. Registros da época apontam que pelo menos 14 pessoas envolvidas direta ou indiretamente ao caso morreram ou foram assassinadas. O próprio Ronaldo, que encontrou o corpo de Araceli, sofreu um atentado enquanto caminhava por uma rua em Vitória. Tentaram me atropelar. Eu vi que a coisa era bem séria, não era? Eu estava mexendo com pessoas muito importantes e com capacidade para fazer coisas que a gente imagináveis. Em 1980, a justiça deu o veredito. Os 2 rapazes, Dante de Brito Michelini e Paulo Elau, foram condenados a 18 anos de prisão. Dante de Barros, o pai, recebeu pena de 5 anos por cumplicidade. Apesar de condenados, nenhum dos réus ficou muito tempo na cadeia. Em 1991, um juiz absolveu os 3 acusados por falta de provas. O caso foi arquivado e ninguém jamais foi responsabilizado pela morte de Araceli. 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A causa da morte de Dante de Brito Michelini ainda está sendo investigada e é tratada como homicídio pela Polícia Civil. A cabeça dele não havia sido encontrada até o fechamento desta reportagem. O suspeito, que virou acusado, depois condenado e, por fim, absolvido por falta de provas, passou os últimos anos de vida recluso na propriedade quieta e sombria. O caso Araceli permanece sem solução. Talvez por falta de provas, talvez por encobertamento. A pergunta que fica é: quem é o culpado? Talvez a gente nunca descubra quem é o culpado. Talvez esse homem que morreu seja, de fato, aquele que matou essa menina e pagou caro no final da vida.